vamos lá, gente. Olha só. Nós vamos começar com um assunto que a gente iniciou na aula anterior, que faz mais ou menos um mês, certo? A gente começou com introdução à cinemática, não foi isso? E agora a gente vai meio que começar a parte principal da cinemática. E já te adianto, esse assunto aqui, ele serve para muitos outros assuntos e vai te auxiliar em muitos outros conteúdos que você vai ver na sua prova do Enem. Então, para não dizer que é mais importante, o assunto mais importante da tua vida para a tua prova do Enem, eu vou dizer que é um dos mais importantes para você na sua prova. A primeira pergunta que eu faço é o quê? Que geralmente você vê isso aqui na sua 8ª série, você vê nessa primeira série do ensino médio, 2º ano, 3º ano, e possivelmente você odeia esse assunto, ou você não gosta, ou você não entende, ou você não aprende, ou você desiste de aprender, certo? O meu objetivo hoje é mostrar para você que isso não é difícil. Isso tem um pouquinho de facilidade, certo? Que muitas vezes você cria um monstro na sua cabeça e você acha que esse assunto é absurdamente difícil e você acaba desistindo de aprender, certo? Então, a gente vai tentar levar de boa e facilitar aí o seu raciocínio. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta logo na hora. Por isso que é importante você estar assistindo na hora, ao vivo, certo? Porque você vai tirar as dúvidas e a gente vai ter o feedback para saber o que você está tendo dificuldade aí, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz aqui é o quê? Cinemática. O que é cinemática que nós aprendemos na aula passada? Espero que você esteja repetindo aí do outro lado. O que é cinemática? Cinemática é o estudo dos movimentos sem se preocupar com o quê? Com a causa, certo? A gente não quer saber da causa. Quem vai estudar isso é a dinâmica. Logo, você já sabe o conteúdo de dinâmica. A dinâmica vai estudar os movimentos e vai o quê? Explicar a causa. Tudo bem? Se preocupar com a causa. Bem simples assim. Então, a cinemática vai estudar os movimentos. E como a gente já viu aquela parte inicial, do que é velocidade, do que é repouso, do que é trajetória, do que é deslocamento, o que é ponto material, o que é ponto extenso, na aula passada, aprendemos a converter velocidade, metros quadrados para quilômetros por hora. Agora nós vamos começar meio que a parte principal para você entender o seu conteúdo, que é o quê? Existe inicialmente 2 movimentos que você tem que aprender da cinemática, certo? Que é o mais conhecido, famoso, chamado de quê? M, R, U. E que você aprendeu a vida toda na sua 8ª, 1º ano, 2º ano, 3º ano. Que o quê? Que o nome disso aqui é movimento retilíneo uniforme. Não é isso? Então, movimento retilíneo uniforme. Mas eu vou te perguntar, quantas vezes tu, usando esse nome, tu aprendeu? Tu deve estar respondendo aí nenhuma, ou sempre aprendeu, eu sei que tem exceções. Mas a gente vai mudar esse nome aqui para facilitar o teu raciocínio. Vou escrever em azul e a gente vai mudar. Movimento é tudo que tem o quê? A gente aprendeu na aula passada. Meio que um deslocamento, quando os 2 pontos referenciais estão se mudando de posição no decorrer do tempo. Estão se distanciando ou se aproximando. Tudo bem? Então, movimento, vamos dizer que seja o quê? Movimento é tudo que tem o quê? Velocidade. Pronto. Então, nós vamos colocar aqui, ó, velocidade. E retilíneo? Retilíneo é o quê? Algo reto. Linha reta. Então, nós vamos colocar aqui reto. Tudo bem? E o uniforme? Uniforme é algo que o quê? Que não muda. Uniforme, né? Por exemplo, é algo o quê? Constante. Você, quando tem seu namoradinho lá, né? Você não só tem um namoradinho, sim ou não? Ou você tem vários namoradinhos? Claro que não, você só tem um, certo? Ou seja, o seu namorado é uniforme na sua vida. Seu namorado é constante, não é só ele que vai na sua casa, não é só com ele que você sai? Pois é, espero que você esteja concordando aí do outro lado. Então, uniforme é algo que constante. Ou seja, constante é algo que não muda. Tudo bem? Então, vou escrever bem aqui, ó. Não muda. Tudo bem? Eu vou até deixar só esse aqui, porque é isso que a gente vai utilizar. Marcado. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, você falou a vida toda. Movimento, retilíneo, uniforme. E você nunca entendeu. Agora, a gente vai chamar e vai mudar completamente o nome do movimento. Nós vamos chamar o quê? Vai. Velocidade em linha reta que não muda. De novo. Velocidade em linha reta que não muda. E você vai analisar o que eu estou falando para você agora. Eu estou falando que existe uma velocidade
E essa velocidade sempre tem que ser em linha reta e ela nunca vai mudar. Por exemplo, se você tem uma velocidade e se ela dá uma curva, se ela faz um círculo, se ela dobra, como chamam, né? É um movimento retilíneo? Não, porque tem que ser uma velocidade em linha reta, retilínea. E se eu estou com uma velocidade inicial de 10 e depois do nada vira 50, é um movimento retilíneoforme? Não, porque tem que ser uma velocidade, tem que ser em linha reta e ela não pode mudar. Ela nunca, 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 nunca muda. Tudo bem? Então vamos lá. Um exemplo, vou fazer em vermelho para ficar bem colorido, certo? Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui uma estrada, uma pista. Gente, eu não sou bom em desenho, então imagina que isso aqui é um móvel. Um móvel, algo que se movimentando, um carro, tudo bem? Então vai lá, ó, carro. Vamos supor que eu comece com uma velocidade inicial igual a 10 metros por segundo. Pergunta, qual é a próxima velocidade? Sabendo que isso está em MRU, ou seja, velocidade em linha reta que não muda. Qual é a próxima velocidade? Duvido, responde aí. Eu sei que você está respondendo corretamente. Então, qual é a próxima velocidade? 10 metros por segundo. Duvido. Qual é a próxima? 5? 2? Não. É interessante quem está assistindo responder aí, tá, gente? Depois eu vou olhar, você tem que estar respondendo aí. Qual é a próxima aí? Porque o pessoal fica muito ocioso, né? Fica só assistindo e tal. Vai ver que estão dormindo. Só está aberto. Então, ó, 10 metros por segundo. Agora eu te desafio. E depois, quanto fica? 10 metros por segundo. E depois? E depois? E depois? Sempre vai ser o quê? 10 metros por segundo. Por que, doido? Porque a velocidade em linha reta que não muda, nunca vai mudar. Ah, professor, é sempre 10, é? Claro que não. Isso aqui é só um exemplo. 10, 10, 10. Mas se fosse 5 metros por segundo, seria 5 metros, depois 5 metros, 5, 5. Ou seja, você começa com uma velocidade, você no meio tem a mesma velocidade, você no final tem a mesma velocidade, ou seja, você permanece todo o trajeto, todo o movimento com a mesma velocidade. Ah, se for 2, todo movimento vai ser com 2. Só se for 15, todo movimento vai ser 15. Só se for 20, tu já entendeu, né? Tudo bem? Então, ó, sempre permanece com a mesma velocidade. Difícil ou de fácil? Fácil, tranquilo, tudo bem? Então vamos lá. Depois disso, a gente tem que aprender as características do MRU. Quando tu vai lá, pegar teu namoradinho, tua namoradinha, e mãe ou pai, eu quero te apresentar o meu grande amor. Né? Aí tu vai lá, ele senta nervoso lá no sofá, ou ela, né? E aí teu pai e tua mãe vão querer saber o que dele? Vão perguntar as características. Quando a gente não conhece uma pessoa, a gente não quer saber as características dela, então estou te apresentando um movimento, MRU. E você, a primeira coisa que você vai ter que saber é o quê? Quais são as características desse movimento? Teu pai pergunta, ele trabalha, ele estuda, onde ele mora, o que ele faz na vida, se ele e vai indagar ele. Então a gente vai indagar um movimento aqui. Estou te apresentando MRU, que eu mudei o nome para velocidade em linha reta, que não muda. Falei que a velocidade nunca muda. E agora nós vamos saber as características desse movimento, certo? Tudo bem? Eu vou sair um pouco aqui do quadro, tá, gente? Mas minha mão está aparecendo aqui, tá? Vou fazer em preto para melhorar aqui. Então vamos lá. Ó. Vamos lá. Gente, quais são as características do movimento? Vamos lá. Vamos raciocinar. Presta atenção. A primeira coisa que nós temos que saber é o quê? A velocidade. Tudo bem? A pergunta que eu te faço. A velocidade, ela é igual a zero ou ela é diferente de zero? Não, peraí. Vamos lá. A velocidade é igual a zero e diferente de zero. Sim, vamos lá. A velocidade igual a zero quer dizer que o cara está o quê? Em repouso, parado. E a velocidade diferente de zero quer dizer que ela é tudo menos o zero. Ela está em movimento. Como é o nome disso aqui, gente? Movimento retilíneo. Opa, eu já falei movimento. Tudo que está em movimento tem o quê? Velocidade. Tudo bem? Então, se tem velocidade, ela pode ser tudo menos o quê? O zero. Porque se ela fosse zero, o nome disso aqui seria repouso retilíneo uniforme. É isso o nome? É movimento. Então, no mínimo, você tem que ter o quê? A velocidade diferente de que, gente? De zero. Tudo bem? Depois disso, nós temos que saber que o quê? Que essa velocidade ela tem uma característica fundamental, certo? Qual é? Que ela é o quê? Constante. O que é que significa constante? Que não muda. Que também é uniforme. Tudo bem? Nós temos 3
adjetivos aqui que a gente está colocando para dizer que ela é uniforme, que ela é constante e que ela não muda. Então, a gente vai colocar aqui que ela é o quê? Constante. Tudo bem? Então, nós já sabemos que a velocidade é diferente de zero e que ela é o quê? Constante. Ok? Simples assim, bem fácil. Agora, vamos imaginar assim. Nós fizemos aqui um movimento de um modo. Imagina que isso aqui é um carro e você está andando dentro do carro. Vamos lá? No início tem 10, no meio tem 10, no final tem 10. Você está dentro de um carro, você acabou de ganhar um carro, que com certeza você que está aí do outro lado, o teu pai apostou, ou apostou te ofereceu assim, se tu passar na UFPA, na UEPA, na UFRA, ou passar numa particular, assim, num curso bem concorrido, ele falou que vai te dar um carro, não é isso? Aí tu já deve estar até sonhando com esse carro. Já escolheu um HB20, sei lá, um Onix, uma Land Rover, não sei, tu deve estar escolhendo o teu carro. Tem uns que vão preferir um caminhão, uma moto, mas tudo bem, eu tenho certeza que teu pai te prometeu isso, certo? Eu não tive essa sorte, tive que correr atrás, mas tudo bem. Então, ó, lá para ganhar, aí imagina que tu passou, amém, você vai passar. Aí, você ganhou um carro do teu pai, aí você não sabe dirigir bacana ainda, tirou a carteira, né? No carro, existe 3 coisas, que é acelerador, freio e embreagem. Esquece a embreagem. Tu não vai saber usar no início, certo? Pode ser, se possível, arranja logo automático. A gente, quando tem nosso primeiro carro, a gente faz muita besteira. Mas vamos lá, você está dentro de um carro, você acabou de comprar. Você tem no carro o acelerador e o freio. O acelerador serve para quê, doido? Me diz aí. Para aumentar a velocidade do carro, não é isso? Para acelerar, que a gente diz. E o freio, gente? O freio é para o quê? Para diminuir a velocidade, né? Para ela vir contrária ao movimento. Para frear, que a gente diz. Primeira pergunta, gente, frear é uma aceleração? A maioria de vocês com certeza vai dizer que não, no automático. Não, estou freando, não estou acelerando, certo? Mas, gente, frear é o ato de acelerar, só que contrário ao teu movimento. Então, muito cuidado, porque frear também é uma aceleração, só que uma aceleração que a gente vai aprender na próxima aula, retardada. É o que vocês são, retardado, uma aceleração contrária a um movimento. Tudo bem? Então, ó, muito cuidado. Vamos lá. Você está dentro de um carro, acelerador e freio. Pergunta. Você começa com que velocidade? 10 no nosso exemplo. No meio você tem que ter quanto? 10. No final você tem que ter quanto? 10. Depois você tem que ter quanto? 10. Você pode mudar a velocidade? Não, porque no movimento não permite a mudança de velocidade. Então o que você vai fazer? Você vai pisar no acelerador? Sim ou não? Não, você não vai utilizar o acelerador. Certo? Você só vai utilizar porque você... professor, mas eu saí do 0 e fui para o 10. Claro, você tem que pisar no acelerador. Só que o nosso movimento ele já começa em 10. A nossa questão, por exemplo, ela já começa em 10. O movimento já começa em 10. Então, você só vai simplesmente sustentar o acelerador e segurar lá. E vai permanecer. Você vai pisar? Não, porque se você pisar, você vai aumentar a velocidade. Você vai para 11, 12, 13, 15, 20. Agora, aí outra pergunta é, você vai usar o freio? Não, porque se você frear, você vai diminuir a velocidade, você vai para 9, 8, certo? Então você só segura e permanece, tudo bem? Ou seja, é como se você não precisasse do acelerador, tudo bem? Então vamos imaginar que esse acelerador é o que, gente? É a tua aceleração do teu movimento. Então a pergunta, tu precisa do acelerador? Sim ou não? Precisa sim ou não? Não, você não precisa do acelerador, tudo bem? Então o acelerador, ele é o... Desculpa, a aceleração ela é o quê? 0. Ela é nula. Tudo bem? Ou seja, a aceleração aqui, vou dar ênfase e vou marcar, ela é 0. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que a velocidade não muda. A velocidade ela é diferente de 0, porque senão seria repouso e não movimento. E a aceleração não precisa, ela não existe. Aí você vai lembrar do exemplo do carro. Tudo bem? Professor, mas como eu vou saber disso na minha questão? Você que vai ter que ser capaz de identificar isso na sua questão. Por exemplo, a questão não vai dizer, essa questão é de MRU, essa questão é do outro movimento. Não, você vai ter que ser capaz como? Através das características. Primeira informação, muito cuidado, porque isso aqui já pode ser uma questão da tua prova. Tá certo que hoje está muito batido, essas questões mais simples e tal, de perguntar a característica, mas muito cuidado, porque às vezes ela vem na questão, ou ela vem numa alternativa lá, e você vai ter que dizer se é verdadeiro, se é falso, ou se essa é correta, ou se essa é certa. Então, você já tem que frisar que o quê? Que essas características são um ponto muito importante para você entender ou acertar uma questão de MRU. Tudo bem? Então,
Ah, professor, como é que eu vou saber na questão? Você vai tentar identificar, por exemplo, se ele fala na questão assim, estava eu correndo na praia, correndo. Aí ele fala, começa a te enrolar e fala assim, eu estava com 20 metros por segundo. Opa, tu já guardou, 20 metros por segundo. E aí, quando de repente teve como é que se diz, como é que chama? Um arrastão, obrigado, professor. Teve um arrastão na praia. O que tu vai fazer no arrastão? Me diz aí. Tu vai ficar olhando, olha, estão pegando as coisas dos outros. Não vão chegar em mim, não. Tu vai o quê, ó? Abrir, mano, como a gente fala aqui no Pará, né? Abrir, rasgar. Então, o que você vai fazer? Você vai correr. Aí você aumentou sua velocidade, vamos dizer, para 50 metros por segundo. Pergunta, é MRU, doido? Não, não é MRU. Por quê? Porque a velocidade no MRU, ela pode mudar? Cuidado, não. A velocidade no MRU, ela nunca muda, ela não vai mudar, ela permanece sempre a mesma. Então, ele não precisou te dizer que não era MRU. Você identificou que a velocidade variou, já era, descarta. Tudo bem? Tá parado? Não pode ser movimento, tudo bem? Aí ele vai tentar te enrolar de outra maneira. Vamos lá. De repente, estava correndo na praia. Né? Aí ele fala assim, a minha aceleração era 2 metros por segundo ao quadrado constante. Tudo bem? Toda a minha aceleração lá. Aí a pessoa vai ver a palavra constante. Aí ele vai ver o 2 que permanece até o final. Vai dizer, ganhei MRU. Por quê? Porque o professor falou que nunca muda, né? Não está mudando. Ele falou que é 2 até o final. E está falando que é constante. Eu lembro de ter a palavra constante. Mas cuidado. Ele falou a palavra o quê? Aceleração. Tem aceleração aqui? Não. A aceleração aqui é nula, é zero. Falou a palavra aceleração que existe na questão, já era. Não pode ser o quê? MRU. Que a gente mudou para velocidade em linha reta, que não muda. Tudo bem? Muito fácil, tranquilo. Tudo bem? Depois que você descobre isso, certo? Que é MRU, que você que vai ter que ser capaz de fazer isso, você vai... Vou dividir o quadro aqui, gente. Você vai ter 2 fórmulas para você utilizar. Que a gente vai aprender hoje, que na verdade essas 2 fórmulas são a mesma fórmula. Professor, mas por que inventaram as 2 só para complicar? Não, porque às vezes é melhor usar uma, às vezes é melhor usar outra. Certo? Então vamos lá. A primeira, que você já está cansado de saber, né? Quem foi meu aluno, é a velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Desculpa, gente, que minha voz é bonita. Eu acho que está saindo aí, bem legalzinho aí, né? Porque ela é bem afinada. Mas te prepara aí. Depois eu quero convites para cantar aí na igreja de vocês, sei lá, no teu aniversário, casamento, 15 anos, né, já me sabe que eu canto muito. Tudo bem? Então vamos lá. Velocidade média é o quê? É delta S sobre delta T. Eu espero que quando você esteja assistindo aí, você cante. Professor, mas eu não estava online na hora. Mas no YouTube, vai disponibilizar no YouTube e você vai ter que cantar, certo? E quando a gente voltar, quando eu fizer isso aqui e falar, se eu passar vergonha e ninguém cantar, meu amigo, aí o negócio não vai prestar. Então, eu conto com vocês. Então, velocidade média é igual a delta sobre delta T. Professor, mas eu não estudo há muito tempo. Eu odeio física, eu nunca gostei disso. E eu nunca entendi isso. Então, vamos lá. Apesar de ser simples, a gente vai destrinchar para você entender. Tudo bem? Então, velocidade média, você já sabe, é a média da velocidade do que você, na sua trajetória. Por exemplo, tu foi de carro viajar da cidade A para a cidade B. Você demorou uma certa hora, você não foi com a velocidade constante, claro, né? Você pega todas essas velocidades e tira uma média. Velocidade média naquele trajetório. Tudo bem? Ok? E a gente vai ver aqui, ó, que existe um triângulozinho aqui, ó. O que significa esse triângulozinho? Delta. E esse triângulo significa o quê, gente? Variação. Aqui também tem um triângulo, que significa o delta, que é variação. Quem chama de delta significa variação. O que é variação para ti? Quando muda a variação de um de outro. Tudo bem? E esse Szinho aqui, ó. Tá dando para ouvir bem ou tô ouvindo um chiado? Tá? Então, ó, esse Szinho aqui é o espaço. Professor, desculpa, gente, espaço. Professor, mas espaço? Espaço começa com a letra E. Como assim espaço? Gente, infelizmente, aqui que tá batendo, né, gente? Tá, ajeitou agora. Não tava fazendo barulho aí para vocês, eu acho. Obrigado. Então, ó, espaço começa com a letra E.
Mas por que é essa? Gente, infelizmente, é porque é no inglês space. Space se escreve com a letra S. E também porque o E já é utilizado para muitas outras coisas. Então, eu acho até que ficou melhor você colocar o S. A gente já vai ver que, na verdade, esse espaço pode ser adjetivo de outras coisas. A gente pode chamar de outros nomes. Tudo bem? Muito cuidado. E duvido tu adivinhar o que é o T. O T é o que, gente? O tempo. Tudo bem? Então, ó, muito cuidado que aqui é minúsculo, tá? Aqui, geralmente, a gente não modifica muito, mas pode ser, pode ser maiúsculo ou minúsculo, mas coloque minúsculo para facilitar, tudo bem? Então, ó, aqui é o que? Variação do tempo. Aqui é o que? Variação do espaço. E aqui é a velocidade média. Vou até colocar para você anotar aí. Velocidade média, tudo bem? Então, vamos lá. Tá. Professor, mas por que tem essa variação, gente? Você vai aprender agora que toda vez, fazem azul, toda vez que tem delta, ele sempre vai colocar uma coisa final menos uma coisa inicial. Porque o nome não é variação? Então, variação é o que varia, inicial e final. E sempre você vai colocar o final menos o inicial, tudo bem? Então, ó, se eu tenho delta S, que é a variação do espaço, eu vou colocar o espaço final menos o espaço inicial. Antigamente, as pessoas utilizavam assim, outra gente que ainda gosta. Colocava um F de final, um I de inicial. Tudo bem? Mas, eu não vou te enganar, você não vai encontrar assim nas apostilas, na internet, você não vai encontrar na tua prova, por exemplo. Então, você coloca o quê? Quando é final, não coloca nada. Tudo bem? E quando é inicial, você coloca um 0. Ah, professor, eu passei a vida toda achando que era um OR. Tá, você errou, mas qual é a diferença do OR para o 0 na tua prova? Não tem lógica, né? Então, mas é um 0 para meio que simbolizar o início. Tudo bem? Então, ó, inicial, final. Ah, professor, é sempre só o S? Não, não tem delta T também? Então vai ser o quê? T final, não coloca nada, menos o T menos o T inicial. É só esses dois? Não, gente. Qualquer coisa. Ó, se eu quiser variação da aceleração, eu vou falar a aceleração final menos a aceleração o quê? Inicial, que é um zerinho. Tudo bem? Ok? Ah, pessoal, como é que a gente identifica isso? Bora fazer um exemplozinho aqui, gente. Ó. Vamos supor que você está aqui numa pista e você está correndo, certo? Vamos achar o espaço. Aí você correu até aqui. Aí você está correndo lá na BR, né? Aqui na BR. Você sabe que na BR tem umas plaquinhas do quilômetro, né? Aí vamos supor que você começou no quilômetro 20. Quilômetro 20. Aí tem uma placa lá. Tudo bem? E você terminou no 100, quilômetro 100. Tudo bem? Então, ó, a pergunta é, qual foi a variação de espaço? Gente, muito cuidado agora, porque a gente não chama só de espaço, a gente pode chamar de posição. Qual foi a variação da tua posição? Posição não é onde tu estava, posição inicial, posição final. Eu posso chamar de outros adjetivos, por exemplo, o instante, o local. O instante já seria o tempo, né? Você pode chamar o tempo também. Qual é o instante inicial? Qual é o instante final? Então, você pode usar vários adjetivos. Qual a posição que você está, certo? Qual o espaço que você está? Qual é a placa que você está? Ele pode até mudar o nome, mas muito cuidado. Sempre vai simbolizar assim, ó, o inicial menos o final. Então, aí muitas pessoas que não sabem vai colocar 100, como se fosse o quanto ele percorreu. Não, você vai fazer a variação do espaço. A fórmula, ela te pede a variação do espaço. Então, vamos lá. Qual é a fórmula? Tem o quê? Variação do espaço. Qual é a forma de você destrinchar a variação do espaço? Espaço final menos o espaço inicial. Vamos lá. Delta S é igual. Quanto é o espaço final, gente? O espaço final é o quê? 100. Menos. O espaço inicial é quanto? 20. Aí você vai fazer. Difícil essa conta aqui, né? Vamos lá. 100 menos 20, duvido. 80 quilômetros. Qual foi o seu quê? O seu espaço, ou melhor, qual foi a sua variação do espaço? 80 quilômetros. Todo mundo entendeu? Se fosse o tempo inicial menos o tempo final, aceleração final. Gente, toda vez que entrar esse triângulo, significa delta, e toda vez vai significar variação, que é o final menos o inicial. Acho que meu microfone parou. Oi, água. Pressão minha. Vamos lá? Então, ó, de novo eu vou dividir a tela mais uma vez.
para tentar ser mais organizado para você. Vamos lá. Tá pegando aqui ainda? Até aqui, né? Tá. Então vamos lá. Depois disso, você tem uma segunda fórmula, que na verdade é a mesma fórmula. Ah, professor, como assim? Vamos lá. A fórmula é a conhecida por você. S é igual a S0 mais ou menos o que? VT. Mais conhecida como o que, gente? Sorvete. Não é a fórmula do sorvete? Certo? O que significa esse S aqui? Espaço final. Por quê? Porque não tem nada nele, ó, final. O que significa esse S0? Espaço inicial. Por quê, professor? Porque não tem nada nele, tudo bem? O que significa o V? A velocidade, que você já sabe que é a média, velocidade média. E o que significa o tempo? O tempo é o quê? A variação do tempo. Você já sabe que é a variação, final inicial, mas a gente abrevia aqui e coloca só o tempo. Ou seja, essa é a fórmula da tua vida. Com certeza tu viu aí, no mínimo, uns 3 anos da tua vida. E você talvez nunca tenha se atentado que isso é muito fácil. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Vou escrever aqui para facilitar, né? Isso aqui é o que, gente? O espaço final. O que é isso aqui? Espaço inicial. O que é isso aqui? V média. E o que é isso aqui? O tempo, que é a variação, que você já sabe. Tudo bem? Professor, mas por que o senhor disse? Eu tenho a impressão de que não está saindo o áudio. Está saindo? Professor, por que eu... Agora. Será se não estava saindo o áudio? Está saindo? Tá bom. Então, ó. Professor, por que o senhor disse que é a mesma coisa? Por que as fórmulas são iguais? Vamos lá. Elas são iguais por quê, gente? Eu vou te provar e vou te mostrar. Vamos lá. Se a gente pegar aquela primeira formulazinha lá, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Tu sabe isso aqui na matemática que o quê? Toda vez que eu não tenho nenhum número aqui embaixo, quem é que está aqui? O Gasparzinho da matemática, 1, né? E toda vez que eu tenho uma igualdade no meio e duas frações, o que é que você faz? Multiplica em V tido. Vamos lá? Esse vezes esse e esse vezes esse. Então o que você vai fazer? 1 vezes ΔS. ΔS, qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa. VM vezes ΔT. Tudo bem? Você vai aprender e lembrar de novo que o quê? Esse delta não é variação? Então eu posso muito bem colocar assim, ó, espaço final menos espaço que, gente? Inicial. É igual a... Aqui eu vou deixar só o V, você já sabe que é velocidade média. E a variação do tempo eu vou deixar só o T. Que é a mesma coisa, variação do tempo, tudo bem? E eu só quero esse carinha aqui, ó. O espaço final. Esse aqui está me atrapalhando. Ele é negativo. Toda vez que você tem uma equação, o carinha muda de posição, muda de lado. Ele estava antes do igual, agora ele vai para depois. O que é que você faz? Muda o sinal. É menos, vira o quê? Mais. Então, ó, não precisa colocar o mais aqui, você sabe, né? Mais o quê? VT. Olha. É a mesma coisa. Ah, professor. Mas por que tem as duas? Porque às vezes é melhor usar uma, às vezes é mais adequado você usar uma e às vezes é mais adequado usar outra. Eu vou te dar um simples exemplo aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor que você de novo está correndo aqui, certo? Que é um cara que gosta de correr. Aí beleza, né? Aí a questão, ela vai te dizer assim, ó, ele vai te dar, dizendo que você começou no quilômetro 10 e vai dizer, ou melhor, bora logo fazer o primeiro exemplo. Ele vai dizer assim, você correu 50 quilômetros. Pronto. Só disse isso. E você levou um tempo de 2 segundos. Pronto. Qual é a velocidade média que você teve? O cara é uma máquina, né? 2 segundos, 50 metros, 50 quilômetros. Bora botar a hora aqui, então. Para não misturar também. Então, ó, você levou 2 horas para correr 50 quilômetros. Certo? Que eu já acho também um cara meio bom. Correr 50 quilômetros, eu acho. Não tenho noção, mas tudo bem. Então, ó, você levou 2 horas, ele já te deu o quanto você correu. E já te deu o tempo que você correu. Ele não chegou e falou, ele começou no quilômetro tal e terminou no quilômetro tal, para você subtrair. Não. Então, ele já te deu. Você vai perder tempo? Mas eu quero saber onde ele começou. Será se ele começou no quilômetro 0 ou ele já começou adiantado no quilômetro... Não, ele já te deu 50, então você vai lá. Qual é a fórmula? Velocidade média é igual ao quê? É delta S sobre delta T. Então, ó, velocidade média, você já vai dizer que é o quê? O espaço que ele percorreu, quanto foi? 50, seja esperto. E o tempo?
2. Duvido. 50 dividido por 2 dá quanto? 25 o quê? Quilômetros por hora. Pronto. Simples assim. E uma outra, vamos fazer a mesma conta, mas usando agora outros dados. Eu vou fazer bem aqui, tá, gente? Ó, para a gente ocupar pouco quadro. Então, ó, agora, ó, o cara está correndo. É a mesma coisa, tá, gente? Só que agora ele me disse que ele começou, por exemplo, do quilômetro 60 e terminou no 110. Certo? E o tempo que ele levou aqui, 2 horas também, certo? Ok? Então, ó, agora ele me disse o quê? O Pazem Preto. Ele me disse o quê, gente? O espaço inicial e o espaço final. Não que eu não consiga fazer nessa. Dá também. Mas não é melhor você jogar logo aqui, ó. Qual é a outra fórmula que você aprendeu? Sorvete. Certo? Então, ó, o espaço final, quanto é? 110. O espaço inicial? 60. Mais. Velocidade. Quanto é a velocidade? Se eu soubesse, eu não estava fazendo. E o tempo? 2. Você vai lá, ó. Eu só quero esse carinha. Ó. Você está numa equação do primeiro grau, você tem uma letra e você precisa identificar essa letra. O que, é que você faz? Você passa tudo que não tem letra para um lado, tudo que tem letra para o outro. Não é isso? Cada macaco no seu galho. Então, ó, isso tem letra, fica aqui. Isso não tem, ó, passa para lá. Ele é mais, você mudou a posição, fica o quê? Menos. Então vai ficar 110 é mais, vem para cá, menos, igual a... Eu vou mudar só a ordem, gente, tá? Ó, 2V. Era V2, tanto faz. 2V e V2 é a mesma coisa. Então, ó, 110 menos 60 dá quanto? Duvido. Não é 50? Sim ou não? 50 igual a quê? 2V. Eu só quero ver. Quem está me atrapalhando? O 2. Está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, nós vamos fazer o quê? V é igual a 50 dividido por 2. Duvido. V é igual a 25 km por hora. Pronto. Eu cheguei... O quê? Eu cheguei... no mesmo lugar, com a outra fórmula, que, na verdade, elas são o quê? A mesma fórmula. Uma sai da outra. Tudo bem? Difícil? Não. Muito fácil. Tudo bem? Ok, vamos lá. Continuando, gente. Acredito que você entendeu isso aí bem certinho. Agora é importante nós falarmos o quê? É importante nós falarmos de dar nome ao movimento. Na tua questão, muitas vezes você vai ver que existe um nomezinho lá para o tipo de movimento. Então, ó, eu vou fazer duas setas aqui. E vou logo começar a te dizer o seguinte. É assim. Você escolhe o sentido positivo da sua questão. Se você for uma pessoa normal, como todo mundo, você vai escolher para a direita. Direita, o quê? O positivo. Como a maioria das questões, como a maioria das pessoas, sabe? Ah, mas eu sou meio psiquiátrico. Eu gosto para a esquerda positivo. Meu amigo, fique à vontade. Desde que você se garanta a resolver. A única coisa que vai acontecer é que vai mudar a ordem na hora de você resolver a questão. Talvez mude alguns detalhes, mas você escolhe o sentido positivo, tudo bem? Então, ó, eu vou de novo desenhar um móvel. Colocar ele para direita. E vou desenhar um móvel e está se movimentando para a esquerda. O que você tem que prestar atenção? O que te importa aqui, gente, é a velocidade. É a velocidade que é importante para você. Você vai se importar com a velocidade. É ela que vai te dizer se o movimento é de tal maneira, se o movimento é de outra maneira. Tudo bem? Como é o nome do movimento quando ele vai de acordo com o positivo? Como é o nome do movimento? O nome do movimento vai ser o quê? Faz em azul. Progressivo. E quando ele vai contrário ao movimento? Retrogrado. Ou seja, mais uma vez, se vai no sentido positivo, o movimento é o quê? Progressivo. Se vai no sentido contrário ao positivo, ou seja, o negativo, o movimento é o quê? Retrógrado. Difícil? Não. Como é que às vezes... Ah, professor, vai vir um desenho para me identificar? Não, gente. Você pode identificar pela fórmula, pela questão, ele pode te dar uma dica, ele pode falar direto. Ah, professor, como assim? Ó? Por exemplo, você aprendeu que o quê? Qual é a fórmula do MRU? S é igual a S0 mais VT. Eu não te falei aqui que é mais ou menos.
E aqui não é a velocidade, então te importa assim, às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos. Desconfia. Quando é mais? Quando é progressivo. Quando é menos? Quando é retrógrado. Ah, professor, pode muito bem ele te dizer lá, ó, vou botar aqui uma órbita lá. Vou escrever essa mesma fórmula, tá, gente? Olha lá, S é igual, vamos lá, 10 mais 2t. Pergunta, essa conta aí, esse movimento, é progressivo ou é retrógrado? Pensa aí, progressivo ou retrógrado? Aí você vai analisar assim, ó. Aonde está a velocidade? A velocidade está bem aqui, ó, na fórmula, não é isso? E a velocidade ela sempre está do lado de quem, gente? Do t. Do tempo, não é isso? Então, ó, aonde está o tempo aqui, ó? Aqui, ó. Aonde está a velocidade? Então, a velocidade é quem? O 2. Então, ó, você percebe que o que te importa é esse carinha aqui, ó. Então, é positivo ou negativo? Positivo. Então, o movimento é o quê? Ah, não precisa, né? Progressivo. Tudo bem? B. Se eu tenho S é igual a... mais 50, pronto. Aí tu vai olhar e vai dizer, progressivo. Porque tu tá viciado em imaginar que sempre a ordem vai ser essa aqui, ó. Mas muito cuidado. Como é que você analisa? Você vai olhar sempre para a velocidade. E a velocidade ela sempre está do lado de quem? Do tempo. Aonde está a velocidade aqui, ó? Tá vendo? A velocidade agora está no início. Porque você está acostumado a sempre seguir essa ordem. Gente, quanto é 2 mais 3? Dá quanto? Não acredito. 5. Quanto é 3 mais 2? Duvido. Não é 5. Importa a ordem. Não, então eu só fiz trocar aqui uma soma, ó. Eu mudei de posição. Mas continua sendo o quê, gente? Continua sendo a mesma fórmula. Então agora você vai olhar o quê, ó? Você vai ter que olhar para cá, ó. Que é a velocidade que está com o quê, ó? Que está com o tempo. Então aqui o movimento é progressivo ou retrógrado? Retrógrado. Tudo bem? Bora de novo. C. S é igual a 20. Eu estou sempre botando 2, né? Vou achar que é de propósito. 80T. Menos 80T. Pronto. Progressivo ou retrógrado esse movimento? Aí você vai analisar. Pô, a velocidade ela sempre está com T, com tempo. Tudo bem? Então ela está aqui, ó. T. Ok? Então é essa aqui que me importa a velocidade. Ah, pessoal, mas cadê o resto? Gente, pode ser 0. O 0 não precisa aparecer. Uma soma com 0 dá a mesma coisa. Não é isso? Então, ó, posso tirar aqui, ó. O que me importa? Esse movimento aqui é o que também? Retrógrado. Tudo bem? Professor, eu reparei que o quê? Que quando você escreve a velocidade, você coloca uma setinha em cima. Por que isso? Porque tem coisas que tem seta, tem coisas que não tem. Gente, já aprendendo já agora. Essa setinha significa que essa é uma grandeza vetorial. Toda vez que você vê uma setinha em cima, quer dizer que é uma grandeza vetorial. Quando você não vê nada, quer dizer que é uma grandeza escalar apenas. O que é uma grandeza vetorial? O que é uma grandeza escalar? Grandeza vetorial é uma grandeza que tem direção, sentido e módulo. Ah, pessoal, o que é módulo? Módulo é um valor numérico. É uma intensidade, um valor. Tudo bem? Então, ó, tem direção, sentido e módulo. Por exemplo, a velocidade, ela tem que ter uma direção, ela tem que ter um sentido e ela tem que ter um valor. Tudo bem? A aceleração, ela tem que ter uma direção, ela tem que ter um sentido, ela tem que ter um valor. A força, ela tem que ter uma direção, um sentido. Então, eu tenho que aplicar a força para algum lugar, você entendeu? Agora, se a pessoa chegar e perguntar qual é a tua massa corpórea, teu quilo, a quantidade de quilos, que ele vai perguntar essa unidade. Então, qual é essa unidade? Essa unidade, essa grandeza é escalar ou vetorial? É uma grandeza escalar, porque ela só tem valor. Ou por acaso, quando você vai se pesar, aí tu sobe lá, quando está pesando, eu estou pesando 80 quilos para a esquerda. É isso? Horas. Quando a pessoa pergunta a hora, tu fala, que horas são? São 11h05 para cima. 11h05 para baixo. Não, porque é uma grandeza o quê? Escalar. Ela só tem valor. Tudo bem? Ok? Acho que parou o microfone, mas... acho que vocês estão ouvindo aí, tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Quantas pessoas entraram nela? Olha, continuou o mesmo valor. Mas é isso aí, tudo bem? Então, ó, nós já temos o que? Eu acho que uns 40, já temos 40 minutos, 41 minutos de aula. Então, tá o suficiente, tudo bem para hoje. Na próxima aula, a gente continua falando do outro movimento.
Mas quem já está acostumado com a minha aula, sabe que a gente, antes de terminar uma aula, a gente vai fazer o quê? A gente vai revisar, uma rápida revisão, ok? Vamos lá. Então, ó, olhando para cá, já tá me pegando aqui? Eu saio um pouquinho aqui, eu estou olhando ali agora. Então, vamos lá. O que foi que a gente viu hoje? Vamos lá. A gente viu o quê? Uma coisa chamada cinemática. O que é cinemática? O estudo dos movimentos sem se preocupar com a causa. Nós vimos que o quê? Que a cinemática tem um primeiro movimento, que é o MRU, que você mudou o nome do movimento. Ficou o quê? Velocidade em linha reta, que não muda. Tudo bem? Ou seja, é uma velocidade que sempre vai em linha reta e que nunca vai mudar. Ok? E se eu começo com 10, no meio tem que ter 10, no final tem que ter 10, sempre vai ter que ter 10. Se é 5, sempre vai ter que ter 5, se é 2, ou seja, a velocidade não vai mudar. Aprendemos o quê? Que tem a característica do MRU. Quais são as características? A velocidade é diferente de zero. Por que ela é diferente de zero? Porque ela tem que ser o quê? Movimento. Se for zero, vai ser repouso e não movimento. Então a velocidade é diferente de zero e ela é o quê, gente? Constante, ou seja, nunca muda. E tem aceleração aqui? Não, a aceleração aqui é zero. Ela não muda, tudo bem? E depois nós vimos que o quê? Que tem quantas duas fórmulas? Quantas duas? Duas fórmulas. A primeira é o quê? Velocidade média é igual a delta S sobre delta T. A gente descobriu que o quê? Que o delta S é o quê? O espaço, a variação do espaço, tudo bem? Que é o final menos o inicial sempre. O que é o delta T? A variação do tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Então a velocidade média é igual a delta S sobre delta T. E descobrimos que o quê? Temos também a segunda fórmula, que é a fórmula do sorvete, que é o quê? O espaço final, que é igual ao espaço inicial, mais ou menos, que pode ser ou progressivo ou retrógrado, a velocidade vezes o tempo. Tudo bem? Descobrimos que essas fórmulas são a mesma coisa, porém, elas podem ser usadas em momentos mais oportunos diferentes nas questões. E descobrimos que o quê? Que existem dois nomes para o movimento. O movimento retilíneo uniforme, ele pode ser ou progressivo ou retrógrado. Quando é progressivo? Quando ele está para o sentido positivo. Quando é retrógrado? Quando ele está para o sentido negativo. Logo, nós avaliamos que o quê? Na fórmula, nós temos mais ou menos por quê? Porque ou ele pode ser progressivo ou ele pode ser retrógrado. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a aula. Certo? Estarei mais constante agora nos videoaulas. Na próxima aula, hoje eu sei que vocês devem estar, sei lá, dormindo, alguma coisa. Na próxima aula eu vou tentar divulgar um pouquinho mais. A gente vai tentar estabelecer essas metas. Você viu que na próxima aula teve sorteio, porque nós chegamos a 117 ao mesmo tempo, né? E eu fui olhar lá, tem 1.300 visualizações no dia lá, daquela manhã lá. Então, muito obrigado. Espero que vocês não estejam assistindo agora para depois assistir no YouTube. Então, eu vou continuar acompanhando e eu quero que vocês não entristeçam esse professor que está aqui, tá? Eu estou esperando vocês, se Deus quiser, essa pandemia vai passar logo. Já passou, na verdade, eu tenho fé. E agora a gente só está tentando voltar à nossa vida normal, à rotina. E eu vou ficar muito feliz de retornar, a ter esse contato com vocês, a gente brincar aqui na sala, a gente, de novo, levar esse aprendizado para a vida e arrebentar na prova. Você sabe que o Instituto Aprova, ele aprovou muita gente ano passado, e não é essa pandemia que vai fazer a gente desanimar e vai fazer reduzir o nosso número de aprovados. Por quê? Porque vocês são realmente os principais conquistadores dessa vitória no final do ano, que é ser aprovado no curso dos teus sonhos aí, certo? A nossa parte é 20%, mas a tua é 80%. Eu sei que você está dando gás aí, você está dando o seu máximo para conseguir a sua aprovação final, gente. Muito obrigado, tudo bem? Um abraço para todos, um beijo nas mulheres. Até mais, Jami. Obrigado.